com o pessoal do canal Aprendendo sobre Vinhos. Estou eu aqui mais uma vez, Olinaldo Oliveira. Deixa o seu like, deixa lá o seu legal pra gente. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre vinhos verdes, tá? São vinhos da região do Minho. Então, o Aprendendo sobre Vinhos de hoje, você vai saber sobre esta região em específico. Muito bem. A região, ela tem cerca de 9 sub-regiões. Por que ela é chamada de vinhos verdes? Isso fica ao norte de Portugal, logo no Alto Douro, e ela é uma região demarcada, onde colocaram especificamente algumas uvas dentro da legislação, o rendimento que se deve ter por vinhedo, a graduação alcoólica que se deve ter por cada produção, certo? Por cada mosto que se faz, cada vinho que se faz. Então, basicamente, o que nós temos de uvas nesta região? Então, como é uma região muito verde, com muita água, muitas nascentes, então ela fica sempre verde. E por isso é chamada de vinhos verdes. E o interessante é que com esta água em excesso, a videira normalmente ela puxa do solo tudo que se tem. E se tem água, ela puxa automaticamente. E então, o que nós temos? Uma uva muito fresca, certo? Uma acidez um pouco mais alta, então dá vinhos mais frescos e dá um leve gasificado na língua. Estoura um pouco na língua esse gás carbônico, certo? Que é produzido através da sua fermentação, certo? Então, eu tenho um vinho que ele normalmente é um demi-sec, um tipo meio seco, muito fresco, e o ideal para o nosso verão, o ideal até inclusive para o nosso clima, Brasil, era para consumirmos isso muito mais do que consumimos hoje, e no verão europeu isso se consome muito. E, bom, as uvas. Eu vou lhe apresentar aqui uma das principais uvas dessa região. Uva Loureiro. Este vinho, por exemplo, com Maria Bonita, a uva Loureiro, ela é mais fresca. Normalmente as mais usadas, Alvarinho, Trajadura e Loureiro, as principais. Claro que nós temos na legislação muito mais uvas. A Loureiro é a mais fresca dela. É um vinho com mais tranquilidade, é mais fácil no paladar. E então, este vinho, por exemplo, é de 100% de Loureiro, que é raro acontecer isso. Normalmente, ele é feito o assemblagem destas uvas. Aí, eu tenho um vinho como este, por exemplo, que é um alvarinho 100%. Os alvarinhos 100%, na sub-região de Monção e Melgaço, são produzidos normalmente os melhores, aqueles que têm 100% de alvarinho. Quando ele dá 100% alvarinho, ele dá um pouco mais amanteigado, e os portugueses, inclusive, quando o vinho tem somente esta uva, eles têm mania de falar nem que é vinho verde. Eles dizem assim, é o vinho alvarinho. Porque dá um sabor totalmente diferenciado, mais amanteigado, mais encorpado, é um vinho com mais estrutura e normalmente mais caro. Por quê? Porque a produção é muito menor, o rendimento por vinhedo fica mais baixo. Tá? Então é feita aquela poda verde, tudo certinho, e aí você tem um vinho com um valor agregado bem maior. Bom, então é isso. Norte de Portugal, região do Minho, os vinhos verdes, as principais uvas nos brancos, Loureiro, Alvarinho, Trajadura, nós temos também Azal, nós temos também na uva tinta Avinhão, que é a principal, nós temos aqui Avinhão, e existe também o Alvarinho tinto também. E aqui nós temos Avinhão. Então, são vinhos espetaculares, frescos, o ideal para o nosso clima, Brasil. Então, pessoal, consumo total, deixa o seu like. Obrigado.